Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Bom dia mesmo. Como diz o salmista, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Querido Espírito Santo de Deus, vem dirigir esse momento, vem nos abençoar, em nome de Jesus. Queridos, hoje nossa meditação é um pouco maior, e bem maior, porque hoje é o Salmo 119. E são muitos comentários. Fala sobre a excelência da lei do Senhor. É um salmo onde você vê aqui várias pessoas falando, né? Por exemplo, tem aqui o Aleph. O Aleph, ele fala assim, Salmo 19, capítulo 1. Aqui o Aleph, ele diz assim: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Aqui você vê, porque o Salmo 119, ele é um tributo à palavra de Deus. Aqui, queridos, o salmista, ele define a palavra de Deus em cada aspecto da sua autoridade e do seu poder. Ele manifesta alegria em conhecê-la e, sobretudo, esse salmo, querido, 119, os benefícios em praticá-la. Então, esse salmo 19, você encontra lei, mandamentos, você encontra preceitos, você encontra juízos, você encontra palavras de decretos, você encontra testemunhos, caminho, estatutos. Então, isto mostra que a palavra exorta, ela alerta, ela repreende e direciona o ser humano para que ele obtenha sabedoria, entendimento, resposta para os seus problemas, cumprimento das promessas divinas. Então, quem seguir as instruções da Escritura, queridos, ela vai crescer na graça, na fé, na justiça, ela vai crescer diante de Deus. E nesse Salmo 119, você vê aqui salmos escritos por várias pessoas. É um salmo intenso. Então, o Aleph, ele começa dizendo sobre a lei do Senhor. Ela representa o ensino perfeito de Deus. O andar, queridos, significa continuamente seguir a instrução de Deus. O versículo 2 fala assim: bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que buscam com todo o coração. Aqui, queridos, guardar o testemunho do Senhor, o que é isso? Guardar. Essa é a chave para a felicidade do ser humano. Guardar, queridos, aqui significa obedecer a palavra de Deus. Porque na Bíblia, queridos, está a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? É preciso você ler a Bíblia. O versículo 3 fala: e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Aqui mais uma vez está falando dos caminhos do Senhor. Eles são opostos aos caminhos deste mundo perverso. Então você pensa, você acha que tudo está acontecendo no Brasil é o propósito de Deus? Porque é Deus que quer. Não, existe a vontade de Deus, é diretiva, é permitiva. Tem coisa que Deus ele permite acontecer. Mas não é que, isso aí é o que eu quero. Não. Assim é na nossa vida. Será que tudo que está acontecendo comigo verdadeiramente é o propósito de Deus para a minha vida? Será que tudo que acontece na sua vida realmente é o plano, é o propósito de Deus para a sua vida? Então, os caminhos do Senhor, eles são opostos aos caminhos que a gente vê neste mundo. O versículo 4 fala assim: tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. É para isso que tem os mandamentos. É uma obediência incansável. Aqueles que praticam, queridos, integralmente as ordenanças sagradas não correm o risco de cair. Tá? Quando a pessoa cai, é sinal de que em algum momento ela não observou. Não, mas eu caí foi porque me tentaram, falaram mal de mim, foram contra mim.
Tá, mas é aí onde a palavra de Deus manda a gente perdoar e manda a gente estar firme na palavra dele. O versículo 5 e 6 fala, ó, quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Ó. Aqui, queridos, o salmista, ele revela sua aspiração mais intensa. Aqui, queridos, nós vamos encontrar o salmista, que no caso Aleph, ele deseja que seus passos sejam dirigidos pela vontade de Deus. Queridos, esse é o meu desejo. Inclusive tem um salmo que fala assim, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Esse, querido, é o correto. A gente desejar inteiramente ser dirigido pela vontade de Deus. O Deus disciplinador oferece a sua direção ao ser humano. Deus, ele quer dirigir o ser humano. Quando o ser humano não aceita, é que muitas vezes vem as consequências. O versículo 7 fala, louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Quando tiver aprendido, olha, os juízos do Senhor são retos e devem ser aprendidos por nós. Queridos, Deus é justo, Deus é reto. Compete a nós aprendermos isto e andar nessa retidão. O versículo 9 a 10 fala, ó, aqui agora já é Bet, o nome aqui você já vai ver agora que é Bet. Fala assim, ó, com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Aqui tratando principalmente do jovem. Ó. Com que purificará o jovem o seu caminho? Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos seus mandamentos. Olha, aqui, queridos, o versículo 5 e 6, quem dera que os meus caminhos fossem a observar. Né? A gente desejar seguir esses passos de Deus. E o 7, quando tiver aprendido, louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Então nós vamos louvar a Deus com retidão. Aí nós vamos ver o 9 ao 10, onde ele fala, a Bet, né? Bet aqui. Com que purificará o jovem o seu caminho? Com todo o meu coração lhe busquei. Aqui nos mostra como é que nós vamos, queridos, se manter puro nos dias de hoje. É fácil? Não é não. Se manter puro nos dias de hoje, não é. Mas como é que nós vamos fazer isso? A pergunta do salmista se estende a todas as pessoas. Lógico que ele falar, com que purificará o jovem o seu caminho? Porque principalmente o jovem é o que é mais, às vezes, atormentado, tentado. Mas isso não quer dizer que as pessoas mais experientes não venham a vacilar. O versículo 12 fala assim, bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Ó. Ensina-me. Aqui o salmista, ele se dedica a aprender, assim como faz um aluno aplicado. Todos os que possuem essa sede de conhecer a vontade de Deus serão ensinados. Ou seja, você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Então você pode ter certeza que Deus vai te ensinar. Deus, irmão, nos ensina na medida que nós queremos aprender. Você quer? Se você quer, Deus vai te ensinar. O versículo 18, ele diz assim, ó, abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Maravilhas da tua lei, ó. Amor e benignidade se revelam na palavra de Deus. Por intermédio da palavra de Deus, queridos, Deus nos direciona a termos uma vida feliz. Você quer ter uma vida feliz? Não tem como. Tem que ler a Bíblia. Tem que meditar.
É através do ensino bíblico, é através da leitura da Bíblia que Deus vai te guiar. Tá? O versículo 21 a 24, ele trata, ó, tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim. Mas o teu servo meditou nos teus estatutos, também os teus testemunhos dão meu prazer, são meu prazer. Então nós vemos aqui, falaram contra mim. Alguém já falou contra você? Se alguém já falou contra você, você sabe que dói, não dói? Você sabe que machuca, não machuca? Pois então, todas as pessoas que obedecem aos mandamentos de Deus sofrem desprezo, perseguições, maledicência por parte dos injustos. Ou seja, quanto mais você queira ser certinho, certinho, andar na presença de Deus, vão falar mal de você. Aí é que tá, porque a gente pensa assim, não, eu tô no caminho de Deus, não vão falar mal de mim, mas falam. Quem vai falar mal de você? Exatamente pessoas injustas. É como, não quero puxar sardinha aqui, é como hoje a direção do Brasil. Não estou dizendo que o nosso governante é perfeito, não. Mas por que querem tanto tirar o homem do poder? Porque nesse tempo que ele está, não teve corrupção, gente. É isso que o brasileiro tem que entender. Só que a nossa nação, a classe política, a maioria é formada por homens corruptos. E a nossa nação, o povo em si, brasileiro, tem essa conotação de querer levar vantagem em tudo. A pessoa que quer levar vantagem em tudo e é desonesta, ela não quer ter compromisso com a gente honesta. Então, quanto mais você procurar viver a palavra de Deus, vão bater em você sim. Entendeu, queridos? Essa é a verdade. Então a gente vê aqui, os salmistas falaram contra mim. Afinal, é na palavra de Deus que o fiel encontra ânimo para resistir às falsas acusações. É na palavra de Deus que você vai encontrar força para você permanecer andando na palavra de Deus. Você tem que entender o seguinte, o nosso compromisso tem que ser com Deus. O versículo 25 fala, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O que é isso, vivifica-me? Existem momentos tão opressores e difíceis que as forças físicas, emocionais e espirituais parecem chegar ao fim. É quando você pensa assim, vou parar, vou desistir. A gente pensa aí, o nosso governante aí, tem hora que você pensa assim, o cara agora vai morrer do coração, o cara agora morre, o cara agora vai jogar a toalha. E não é fácil. Talvez você já enfrentou um momento assim. Você tinha tudo para jogar a toalha e você, não, eu vou me ajeitar aqui, vou me posicionar e vou continuar. Eita glória, aleluia. É a hora que você fala assim, Senhor, vivifica-me. Estou cansado, estou cansada, vivifica-me. É a hora que Deus estende a mão para você, te toma pela mão direita e fala assim, não temas, eu sou contigo. Aleluia. Queridos, versículo 28 fala assim, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Aqui já é Dalete, viu? Teve o Gumel, aqui já é Dalete. Olha, irmãos, que palavra linda. Consome, ó. A minha alma consome de tristeza. Você já esteve triste? Ou você está triste? A alma parece que vai te consumir. Parece que vai sumir com você, né? Então ele fala, consome-se. O próprio Deus promove o milagre da transformação de vida por intermédio da sua palavra. A alma, outrora consumida pela tristeza, é regenerada e fortalecida. Você está triste? Não tem aquela brincadeira que o pessoal fala aí, tá tite, fica tite, não. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Por mais que você esteja triste, por mais que você pense que não vai aguentar, é Deus que traz o renovo para a tua alma.
É Deus que traz o renovo para a tua alma. Se você está triste, então fica triste não. Deus vai trazer, oh glória a Deus, a alegria para a sua alma. É Deus que vai encher a tua alma de alegria. O versículo 33 fala assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, guardá-lo-ei até o fim. Ensina-me. Estatutos, o Deus Rei e Senhor nos revela os seus estatutos para que possamos adentrar o seu reino. Queridos, é o que eu estou falando. Não tem como, tem que ler a palavra, tem que meditar na palavra. É nela que está o estatuto de Deus. É nela que está a direção de Deus para a tua, para a minha, para a nossa vida. Aleluia. O versículo 36 fala assim: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Testemunhos do Senhor são a prova revelada da sua existência, do seu poder, isto é, nas Escrituras estão registrados não apenas os seus feitos, mas também o seu caráter, a sua verdade, a sua personalidade, os seus pensamentos. Certo, amados? Aqueles que creem nas provas de fidelidade dadas por Deus em sua palavra, se apropriam das suas características ao se tornarem seus filhos. Você é filho de Deus? Na Bíblia você encontra o caráter de Deus. Nós somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, nos diz Gênesis. E em Romanos, Paulo fala que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo. Quando você lê a Bíblia, estuda a Bíblia te mostra o caráter de Deus, a personalidade de Jesus. E ela nos leva a procurar a viver conforme essa personalidade de vida. Amém? Aleluia! O versículo 37 fala assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, vivifica-me no teu caminho. É a influência dos olhos, queridos. Os olhos naturais se direcionam para as vaidades, levam corrupção e cobiça para o coração. É como a política, tem muita gente que entra lá honesto, bonzinho, mas na hora que vê as coisas lá, a facilidade em pegar aquela grana, pensa bem, você com tanta dificuldade financeira, aquela facilidade. É a questão aqui dos olhos, né? Ele nos leva à cobiça. Então aqui ele ora pedindo a Deus: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Versículo 46, também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Ousadia, aqueles que obedecem à palavra de Deus vivem sem medo dos homens e são capazes de declará-la espontaneamente até mesmo às autoridades. Aí está chegando, querido. Está chegando de nós brasileiros o momento da gente decidir. Se tanta gente já fugiu de Jesus, das igrejas na pandemia, imagine uma perseguição, hein, gente? Não é brincadeira, não. Queridos, o 47 fala: e recriar-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos. Recriar-me-ei em teus mandamentos. A alegria incondicional do salmista em obedecer a Deus é tamanha que ele alude à sua submissão a ser em servir a Deus. Aleluia. O 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos, amizades da fé. Ele ressalta que faz uma criteriosa seleção de suas amizades. Querido, querida, quem são teus amigos? Os teus amigos ou vão levar você para a presença de Deus ou para longe de Deus. É isso que ele está tratando aqui. Não tem um ditado que fala assim: diga-me com quem tu andas, te direi quem é. Quem são os seus amigos? Você tem que ter amigos de fé. Os amigos de fé vão te levar a estar na presença de Deus. O versículo 67 fala assim: antes de ser afligido, andava errado,
mas agora tenho guardado a tua palavra. Se não fossem as aflições na vida do justo, é certo que sua fé adormeceria. Embora as lutas sejam ruins para a carne, elas são essenciais para proteger a alma. Irmãos, nós não gostamos de ter luta, mas são as lutas que nos levam a estar na presença de Deus. Quantas pessoas crentes, cristãs que você conhece, que quando ele estava ruim, ele estava na presença de Deus. No que ele melhorou. Então, nós não gostamos das aflições. Por isso que Paulo fala, quando fraco é aí que eu sou forte. Nós não gostamos. Quantas vezes a gente fala assim, Deus, eu estou andando na tua presença, não era para eu estar tendo luta. As aflições são elas que nos levam a ser honestos, sinceros e ter uma vida no altar e na presença de Deus. Glória a Deus. O 71 fala assim, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Olha aí, sem acomodação. Quem se submeteria à humilhação e ao sofrimento voluntariamente? Ninguém. Mas não há melhor maneira de aprendermos a depender de Deus do que passando por tuas lutas. Oh, Jesus! Às vezes a gente tem luta, a gente, oh meu Deus, às vezes a gente sai de uma, ai, vou respirar, vou para a praia, vou. Aí pá, aí vem outra. Oh, Jesus! Está aí a resposta. Às vezes você fica, meu Deus, mas por que eu estou tendo luta? Deus quer você na presença dele. Oh, Jesus amado, o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. O 83 fala assim, pois estou como odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Diante das agruras e perseguições, o salmista se compara ao odre. O odre é a vasilha de colocar o vinho, viu, queridos? Então ele se compara a um odre desgastado e escurecido pela fumaça. Esta representa as dúvidas, queridos, que no calor das tuas lutas sufocam a fé. Além disso, causa sensações de abandono, tristeza, fraqueza, da mesma forma que a fumaça estraga o odre lentamente. As emoções ruins nos enfraquecem e incapacitam dia após dia. No entanto, as promessas de fidelidade de Deus restauram a alma. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você está vendo? O odre velho, ele vai como se fosse cansado. Se colocar o vinho novo no odre velho, ele rebenta, ele não aguenta. Tá? Por isso que Jesus fala, não coloca o vinho novo no odre velho. Ele não aguenta. E a nossa vida, aqui ele compara a um odre. Muitas vezes a gente vai ficando cansado. Muitas vezes vem uma batalha, vem outra. Tem hora que a gente vai cansando, irmãos. Tem hora que você vai cansando. Tem gente que não aguenta, é a hora que tem um ataque cardíaco. É a hora que tem um AVC. Certo? Mas é por isso que a gente tem que ver a palavra de Deus. Porque aí a nossa fé se fortalece, a gente se ajeita ali, né? Você ajeita a sua postura, a sua posição. Senhor, eu estou confiante. Eu creio em Ti. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí quando você vê, Deus vem assim, tratando, cuidando. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Deus é bom. O 96 fala assim, tenho visto o fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. O limite da perfeição. Por melhores que sejam, não há perfeição no ser humano, nem em suas obras. Por mais bonzinho que a gente seja, por mais honesto, não há perfeição em nós. Os 88 diz assim, tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Mais sábio.
As pessoas podem ter conhecimento, astúcia e vários artifícios para vencer, mas a sabedoria é encontrada somente na prática da palavra de Deus. No que você pratica a palavra de Deus, você vai se tornando sábio. Você quer ser sábio? Pratique a palavra de Deus. O 105 fala assim, esse é famoso, esse você conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Vivemos em um mundo cheio de perigos e trevas. Mas a palavra de Deus assume a função de lâmpada para nos guiar. Ela é a única fonte de luz capaz de iluminar corretamente os nossos pensamentos. Por intermédio, queridos, da palavra de Deus, recebemos discernimento para tomarmos decisões e para evitarmos tropeços e queda. Eu quero dizer para você que quem medita na palavra de Deus e se submete a ela, jamais se desviará da fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Medite na Bíblia, vive essa palavra. Vai vir tempestade, trovoada, mas você não vai desviar dos caminhos do Senhor. Outra glória a Deus. O 113 fala assim, odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Pensamentos vãos. O salmista aqui, querido, ele era sincero e repudiava o comportamento duplo daqueles que oscilavam entre seus pensamentos vãos e a fidelidade à lei divina. Irmão, é o pensamento vão. Quantas vezes o nosso pensamento é vão? Quantas vezes pensamos besteira? Quantas vezes pensamos, mas por que eu estou pensando isso? Quantas vezes o ser humano é levado a pensar coisas que não vai edificar? Né? Então, o que ele fala aqui? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus. O salmo é longo, queridos. Vamos lá. O 130 fala assim, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A revelação da palavra de Deus ao ser humano é comparável a uma grande porta que se abre e inunda a mente de luz. Pessoas que antes reagiam com ignorância e preconceito, devido ao entendimento bloqueado, passam a ter compreensão espiritual. O que é isso? Antes da gente ser crente, a gente nem queria ver a Bíblia. Esse é o livro da capa preta. Esse é o livro da capa preta. Quando a gente converte, aceita Jesus, nasce de novo, nasce espiritualmente, você olha assim, mas que livro lindo. Eita, que palavra linda. O versículo 133 fala assim, ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Ordena os meus passos, ó. Fazer a vontade de Deus é andar segundo a palavra dele. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que eu vou fazer a vontade de Deus? Ande segundo a palavra dele, que você vai estar fazendo a vontade de Deus. O versículo 140. A tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. A palavra de Deus purifica a alma. Por ser muito pura, no que você lê a palavra de Deus, a sua alma, o seu coração vai ser limpo, vai ser purificado. O 144 fala assim, a justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Dá-me inteligência. O salmista clama ao Altíssimo para que possa compreender os teus testemunhos. Você já pediu a Deus inteligência? Você sabia que você pode orar pedindo a Deus inteligência? O versículo 151 fala assim, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Aqui o guardião da nossa segurança. O Senhor está perto de todos aqueles que o honram e obedecem. Nós temos o guardião da lei no Brasil, né? Mas o que esses guardiões têm feito? Você está acompanhando. Mas aqui, queridos, o guardião da nossa segurança, Deus
ele está perto para honrar aqueles que guardam a lei dele. Creia isso, Deus vai te honrar, porque você é alguém que procura guardar a lei dele. O versículo 154 fala assim: plantei a minha causa, livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Pleitei a minha causa, a justiça de Deus é eterna e perfeita, por isso o salmista apela para que ele seja seu advogado e lute. Quando você tem uma causa, você tem que contratar um advogado. O advogado vai pleitear a sua causa. Se é de crime, se é de direitos do trabalho, se é casamento e assim por diante. O advogado, ele pleiteia a sua causa. O que o salmista está fazendo aqui? Ele está pedindo a Deus: Deus, pleiteia a minha causa. Qual é a sua causa? Ore a Deus: Senhor, eu não tenho dinheiro para contratar advogado, mas pleiteia a minha causa. Pleiteia a minha causa contra meu marido. Pleiteia a minha causa contra o meu vizinho. Qual é a tua causa? A minha causa contra o meu patrão. A minha causa contra demônios, Satanás, contra pessoas que me perseguem. Pleiteia a minha causa. Todos nós, gente, sempre temos uma causa para ser pleiteada. Deus é o nosso advogado. Aleluia. 158. Vi os transgressores e me afligi, porque não observo a tua palavra. O salmista se afligia quando via os infiéis desconsiderarem o Senhor e a sua palavra. É triste quando a gente vê alguém desconsiderar, né? O 161. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Somente o temor freia os impulsos para o pecado e capacita o ser humano a ter uma conduta de submissão a Deus. O 62 fala assim: folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. A posse de um tesouro. O salmista compara a sua alegria por compreender a palavra de Deus. O 163, abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Se odeia a mentira, tem muita gente que odeia a mentira, tem gente que ama mentir, gosta de mentir, mas o salmista aqui, ele odiava a mentira. A mentira, a hipocrisia é própria da natureza adâmica. Por isso, a cada geração, o comportamento humano tem se corrompido. Por isso que a cada dia o pessoal mais peca. Porque a mentira é assim, a cada dia ela vai aumentando. O 164. 7 vezes no dia te louvo, pelos juízos da tua justiça. 7 vezes no dia. Uma pessoa fiel normalmente orava 3 vezes ao dia, mas o salmista declara que orava 7 vezes. Olha aí. É de praxe naquele tempo a pessoa orar 3 vezes por dia. Mas o salmista aqui, ele orava 7. Quanto tempo você tem orado? O 165 fala: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Olha, gente, aqui já diz tudo, não precisa nem comentar. Ó. Muita paz tem os que amam a tua lei. Se ama a lei de Deus, você vai ter paz. Olha aí. De grande paz desfruta aquele que ama a lei do Senhor. Então, terminando, o 168. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. É a verdade notória. Andamos sobre as vistas do Eterno continuamente. Nada, queridos, o impede de ver nossos caminhos e esquadrinha nossa mente. Deus, irmãos, ele esquadrinha nossa mente. Não tem jeito de a gente se mentir para ele. Deus esquadrinha o nosso coração. O salmista tinha essa consciência, por isso se submetia aos preceitos do Senhor. E terminamos o Salmo 119. São 176 versículos. Leia todo, porque quando eu terminar aqui, eu vou ler esse salmo todinho. Quando você tiver tempo,
Leia esse salmo todo. Você vê que ele nos dá orientações para a nossa vida. Você vê que ele fala com quem está triste. Você vê que ele fala com quem está sendo perseguido. Ele fala com quem está sendo criticado. Ele fala com quem está ali quase caindo. Ele fala com quem está passando adversidade. Ele fala com quem está sendo disciplinado por Deus. Ele fala com quem está a ponto de morrer, está a ponto de desistir. Ele fala com quem está a ponto de desviar. Ele fala com quem está a ponto de pecar. Ele fala com quem está a ponto de desistir da fé. Como diz, ele joga a gente para o alto. Ele nos levanta. Ele traz para nós ânimo. Ele traz para nós alegria. Aleluia, aleluia. Querido Espírito Santo, eu estou encerrando por aqui. Essa palavra vai ficar gravada. Que teu filho e tua filha possam ouvi-la novamente. Que o teu filho e tua filha possa compartilhar. Obrigado por esses que estão ao vivo aqui comigo, Senhor amado. Muito obrigado por esses teus filhos. Pessoas que estão aqui em Curitiba, como pessoas que estão lá no Nordeste. Muito obrigado. Obrigado por pessoas que vão parar para ouvir essa palavra, seja hoje ou algum dia. Meu Deus, não é a minha palavra, mas é a tua palavra. Meu Deus, vivifica aquele que talvez está aqui triste, abatido, angustiado e vai ouvir essa palavra. Vivifica aquele que talvez está caído, aquele que talvez está desanimado. Vivifica aquele que tem sido perseguido, aquele que tem sido criticado, essa pessoa que não está sendo compreendida, talvez pelos seus familiares, talvez pelo seu próprio cônjuge, talvez pela sua igreja, talvez pelos seus irmãos na fé. Vivifica essa mãe, vivifica esse pai, vivifica esse filho, vivifica esse que está com o seu coração triste, abatido, desanimando, cansado, deprimido, oprimido. Levanta, levanta, levanta. Que não seja em vão a entrega dessa palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por ter me escolhido nessa missão de pregar a tua palavra capítulo por capítulo, nesse período tão difícil e terrível que o mundo está atravessando, que o brasileiro está atravessando. Oh, glória, sube, líbia, sube, adai. Obrigado, obrigado mesmo. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós. Olha, um beijo no teu coração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.